Paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, dia 1 de agosto. Eu quero compartilhar com você a mensagem do meu devocional e que essa mensagem possa te ajudar a trazer luz para a escuridão, que esta mensagem possa te ajudar com respostas para a sua pergunta, que esta mensagem possa trazer para você revelações que você busque em Jesus ou que possa edificar a sua fé. Mas de toda maneira, o que quer que aconteça quando você vai ouvir uma palavra do Senhor, ela sempre produzirá algum efeito na sua vida, sempre. Porque a palavra de Deus nos diz que ela nunca volta vazia, nunca. Ela produz efeito. Então algo ela vai fazer. Eu não sei o que, mas ela vai fazer. Porque essa palavra hoje já fez sobre a minha vida durante o dia de hoje e ela fará na sua quando quer que você assista, porque é no tempo oportuno que você ouvirá essa mensagem, será o seu tempo oportuno, em nome de Jesus. Lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 24, a Bíblia tem um título nessa palavra que diz: uma esposa para Isaac. E hoje, exatamente, eu precisava de uma resposta da parte do Senhor. Eu precisava de uma confirmação, ter uma direção de Deus. Na verdade, eu precisava saber se os meus pensamentos eram os pensamentos de Deus acerca de uma situação. Eu precisava entender se as respostas que aparentemente eu tinha eram as respostas de Deus também para a minha vida, para a minha casa, para os nossos planos. Porque a Bíblia diz que nós devemos entregar ao Senhor os nossos planos e eles serão bem-sucedidos. Então, eu precisava entregar a Deus os meus planos para que eles fossem bem-sucedidos, consagrar a Deus, mas não adianta somente a gente apresentar para Deus, né? Nós apresentamos a Deus, mas nós precisamos de uma certeza do alto para realizar certas situações. E não por acaso hoje o meu devocional era justamente esse. Gênesis 24, uma esposa para Isaac. Isaac, como você sabe, Isaac foi o filho da promessa. Isaac não era qualquer pessoa na história. Isaac foi uma criança extremamente esperada, desejada. Ele era, na verdade, o início do cumprimento de uma descendência que se estenderia de geração em geração e vem se estendendo até os dias de hoje. Nós estamos aqui. E aqui a Bíblia vem dizer que Abraão já era um homem velho, mas ele chamou uma pessoa da confiança dele e falou: olha, chamou o servo mais antigo dele e falou: você que é o meu servo, da minha confiança, eu quero que você vá e traga para o meu filho Isaac uma esposa. Olha que responsabilidade desse servo de Abraão. Ele tinha que ir até um determinado local e trazer a esposa para Isaac, ou seja, ele teria que trazer aquela mulher que, unida com Isaac, seria representação, e não só representação, mas daria então continuidade a um plano e a um projeto de Deus, que era a descendência de Abraão, né? Então, esse homem, antes de sair, ele perguntou algumas coisas para o Senhor dele. Isso já fala conosco sobre as decisões, sobre aquilo que a gente vai fazer na nossa vida. Antes de irmos, antes de falarmos com alguém, antes de pensarmos, de projetarmos, Deus, eu vou fazer isso, mas e se? Deus, é desse jeito? Deus, por esse caminho? E aí então diz que ele perguntou para Abraão: meu senhor, mas e se essa mulher não quiser vir comigo? Eu levo Isaac para lá? E aí esse servo de Abraão já saiu com uma recomendação: não, se ela não quiser vir, você não vai levar Isaac até ela. Não leve o meu filho da onde Deus já tirou. Ou seja, não volte com o meu filho para os caminhos aos quais o Senhor, que não está lá a prosperidade, não está nesse caminho do passado a riqueza, não está ali. E aí foi então que esse servo caminhou com camelos, com presentes, porque ele já levou presentes para a família da esposa de Isaac. Então, se nós formos avaliar os detalhes, nós já sabemos que ele já foi para lá convicto de que ele voltaria com a esposa, porque ele já levou os presentes. Ele não foi para lá: eu vou
para achar a mulher. Quando eu achar, depois eu venho, pego os presentes e entrego para ela. Não. Eu vou convicto na direção que o meu Senhor Abraão me deu. Eu vou convicto numa palavra que foi liberada por uma autoridade na minha vida. Eu já vou convicto, eu vou achar, e por isso já estou até levando os presentes para a família dela. E assim foi. Ele partiu com os camelos e diz então que ele orou. E ele orou a Deus no momento em que ele chegou, pedindo respostas e falando, Senhor, me dê êxito nessa missão que Abraão me confiou. E para que eu tenha certeza da pessoa, da mulher, da escolha, da decisão, da concretização desse projeto, desse negócio, para eu ter certeza que o Senhor está nisso, Deus, que essa mulher faça tal e tal coisa. Ele deu algumas questões, ele colocou alguns parâmetros na oração dele. Ele não pôs Deus na parede, ele deu parâmetros para que de fato ele tivesse convicção. E quando a gente olha os parâmetros, nós já vemos que são parâmetros que não eram comuns, não eram para qualquer mulher. Olha, eu vou colocar todos os camelos e vou falar para ela, me dá água de beber, e ela vai dar para mim, ainda vai servir mais todos os camelos que estão sedentos. Ou seja, ele já foi diante de Deus, fazendo para Deus uma oração ousada, fazendo para Deus pedindo que Deus se revelasse com sinais ousados, para que não houvesse dúvida, porque não seria qualquer mulher que faria isso. Porque não era uma atitude comum. Não era uma atitude comum. Ele não estava pedindo algo corriqueiro, ele estava pedindo algo de diferenciado. Então a resposta teria que vir diferenciada para chancelar, para concretizar aquele negócio, para ele bater o martelo. E aí a Bíblia diz que antes mesmo dele terminar de orar, Rebeca surgiu. E ouve só, quando nós estamos no tempo certo, no local certo, com a motivação certa, pedindo de acordo com o que o Espírito Santo de Deus imbuiu em nosso coração, sabe o que acontece? Acontece o que precisa acontecer. O que acontece? A resposta vem. E foi assim que aconteceu com esse servo de Abraão. A resposta veio, não de qualquer maneira. A resposta veio de imediato. De imediato. Então foi que essa mulher chegou. Essa palavra vem mostrar para nós o quanto, quando há um plano, um projeto de Deus estabelecido, as coisas acontecem no mesmo tempo, no mesmo espaço, com o mesmo propósito, porque aquilo é o que Deus tem estabelecido. E aí então, nós podemos tirar como exemplo uma coisa muito linda e muito importante. Abraão profetizou, vá e que o Senhor te dê êxito. Então, a palavra profética que foi liberada por Abraão diz, e que o Senhor te dê êxito nesta missão. Foi uma profecia, uma palavra que foi liberada e lançada à frente por Abraão, dizendo que o Senhor, ele abençoou a missão. E aí então, a Bíblia vem finalizar Gênesis 24, dizendo assim, que ao final Rebeca de fato era esposa, aconteceu conforme as orações deles, conforme as palavras declaradas à frente. Mas o último verso de Gênesis 24 diz assim, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, ou seja, houve o encontro de Isaac e de Rebeca. De fato, esse era o plano estabelecido por Deus, que eles ficariam juntos. E diz aqui que ele amou Rebeca. E aí finaliza, o último verso diz, assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Olha que coisa linda e incrível essa trajetória. Isaac estava passando por um processo de dor, de luto, de tristeza, pela perda da mãe dele. Mas o Deus que permite o luto, o Deus que permite o choro, o Deus que permite a dor, o Deus que permite a ruína, também é o mesmo Deus que envia consolo. Como? Deus envia outra mãe para Isaac? Não! Mas Deus enviou uma esposa. Então, no meio da sua dor, no meio da sua luta, no meio de todo o sofrimento, Deus tem um consolo para mim, para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.